Oi pessoal, estou gravando esse vídeo para o meu seminário da aula Bases Moleculares da Neurogênese Embrionária e Neuroplasticidade, professor Daniel, professora Denise. Sou doutorando em Neurociências, orientado pelo professor Thiago Viola. E eu vou apresentar então um seminário sobre organização axonal, gênese das conexões e eliminação de células sinápticas. Só relembrando, então, né, que o sistema nervoso ele vai se compor pelo sistema nervoso central e o periférico. O central vai ser o nosso cérebro e nossa medula espinhal. E o central, então, vai ser o QG, né, das informações. Ele vai receber e processar as informações, iniciar as respostas, guardar as memórias, gerar pensamentos, emoções, né? E o sistema nervoso periférico, então, vai controlar movimentos voluntários, involuntários, processamento simpático de fuga ou luta, né? Então, sensoriais, órgãos sensoriais ao sistema nervoso central. Então, vai controlar neurônios sensoriais, motores, somáticos, autonômicos e simpáticos, parasimpáticos. O que a gente sabe, então, que o sistema nervoso central ele vai ter componentes. Ele vai ser formado, então, por neurônios, essa parte, esses maiores, amarelo. Ele também vai se ligar, então, a diversos outros neurônios, né, como os astrócitos, que tem diversas funções. Isso facilita a transferência de informação, regula e concentração de íons, promovem a circulação de sangue para neurônios. Além disso, a gente vai ter os oligodendrócitos, né, que ele vai mielinizar os axônios no sistema nervoso central, e a mielinização ela aumenta, né, de forma considerável a condução, a velocidade da condução em potenciais de ação, né, dessas informações que são passadas de um neurônio para outro. A micróglia, que vai ser então ter essa função mais imune, né, que vai proteger contra patógenos e corpos estranhos no sistema nervoso central. Né? Certo? Só relembrando algumas coisas. Então, né, aqui no cito, o axônio ele vai ter um esqueleto, né, vai ter uma estrutura que, então, o axônio ele vai ser especializado em transmitir informação para outras células. Tá? Para garantir essa função, o axônio tem uma estrutura, uma organização esqueletal, um citoesqueleto específica, única, né? Que tem diversas estruturas especializadas. Tá? Então, aqui C e D seriam essas estruturas especializadas, e A e B, né, seria esse citoesqueleto que facilita, então, a passagem de informação entre neurônios. Há uma orientação unipolar, né, nesses microtúbulos de transporte, que tem então um transporte de várias cargas axonais, né, de comunicação entre os neurônios. A quitina, então, vai ser
vai estar dentro, né, desse citoesqueleto do axônio, e ela vai ser a principal provedora de elasticidade e estabilidade para esse suporte, né, do transporte de cargas nos microtúbulos. Então, ela vai dar essa estabilidade, né, da corrente, assim, da informação passar de forma que possa chegar no outro neurônio e a informação possa ser passada adiante. Então, ao longo do axônio, actinas, né, diversas partes do axônio vão ter diversas actinas, vão formar então essa estrutura mais estável. Na parte C, então, a gente vai ter o início, né, do segmento axonal, e ele é importante para iniciar potenciais de ação e manter a polarização neuronal atuando como um filtro de transporte, tá? Então, dentro do segmento inicial axonal, vai ter então proteínas como, por exemplo, Kirin G, se eu não me engano, a NKG, que vai linkar essas proteínas transmembranas aos microtúbulos do citoesqueleto e a actina. Então, aqui na parte D é pré-sinapse, né? Então é o campo de pré-sinapse, aonde vão ter então as vesículas sinápticas neurotransmissoras, vai estar ali cheia dessas vesículas nesse local pré-sináptico. Então elas ficam ali meio que guardadas, encostadas, né? Ficam ali estacionadas e elas são excitadas quando há uma chegada, né, de um potencial de ação. Então, elas são excitadas a partir de uma carga de potencial de ação que vai excitar essas vesículas. Tá? Então, seria basicamente isso, essa figura que fala do citoesqueleto. Certo? Aqui eu trouxe, então, como eu estudo com transtorno por uso de substância, meu projeto ele tem bastante a ver com transtornos psiquiátricos, especificamente transtorno por uso de substância em adolescentes que fazem uso, né, de cocaína, principalmente, internados por transtornos psiquiátricos diversos, depressão, bipolar, esquizofrenia. Então, a gente tem no meu projeto, né, vai para esse lado do uso de substâncias. Eu trouxe como que a cocaína vai fazer parte também dessa transmissão de informação a partir da dopamina. Então, quando esse adolescente vai usar a cocaína, há então uma transmissão neurônio, a dopamina é liberada na fenda pré-sináptica e a cocaína ela surge nessa fenda pré-sináptica e as dopaminas que seriam recaptadas, né, pelo neurônio
pela fenda pré-sináptica são, então, esses receptores, né, esses transportadores, são inibidos pela cocaína. Isso faz com que fique mais dopamina na fenda pré-sináptica, da sinapse, e isso intensifique o efeito de dopamina no cérebro. Então, você vai usar cocaína e isso vai aumentar a recepção de dopamina a partir da inibição, né, de recaptadores da dopamina nos neurônios. Certo? Isso vai fazer com que sintomas como a pessoa vai sentir, então, uma sensação, né, uma descarga de dopamina muito intensa. Isso vai dar uma sensação de prazer. Isso vai reforçar o uso e a busca pela droga, então, que vai se retroalimentando com os efeitos que causam nos neurônios. Então, aqui eu trouxe uma revisão também de mecanismos epigenéticos na neurogênese. A gente sabe que a epigenética ela atua, né, diferenciando a formação de diferentes neurônios, diferentes células. Então, a epigenética ela vai silenciar, né, os mecanismos epigenéticos vão ou silenciar ou expressar determinados genes, e esses determinados genes vão contribuir para a formação de células específicas, de neurônios específicos. Então, mecanismos epigenéticos estão no processamento embrionário, no processo embrionário, vão estar associados à neurogênese. Então, essa figura daquele artigo publicado na Nature, do Nestler, e aqui eles mostram, então, a neurogênese embrionária em um rato, tá? Então, neuroepithelial cells são ativadas por volta do dia 8, né, desenvolvimento, e elas são desenvolvidas em células gliais radiais, RGC, aqui, por volta do dia 14 de vida desses ratos, né? Então, as RGCs elas podem gerar neurônios diretamente, ou elas podem gerar, né, células progenitoras intermediárias, tá? E produzir com isso neurônios, né? Mais tarde no desenvolvimento, essas RGCs também podem gerar astrócitos ou oligodendrócitos, né? Aqui. Na figura B, então a gente vai ter as RGLs, que são células tronco, né, neurais, né, gliais radiais, e elas estão aqui no caso, né, na zona subventricular. Elas vão gerar e amplificar IPCs, né, que vão produzir neuroblastos, que vão migrar através
Só um pouquinho, pessoal. Eles vão migrar, né, através desses layers, epithelial cell layers, e, se eu não me engano, se eu não estou enganado, vão se tornar neurônios no bulbo olfatório, interneurons no bulbo olfatório. Esses RGLs também, eles produzem oligodendrócitos, né? Aqui. Eles também vão produzir oligodendrócitos. E a figura C, que a gente tem, é uma zona subgranular do giro dentado no hipocampo. Tá? A ativação de RGLs vai fazer surgir, então, IPCs, tá? E vai produzir neuroblastos que migram através das vesículas de sangue, né? E vão se diferenciar em neurônios granulados. Tá? Além disso, as GLS também podem gerar astroglias no giro dentado de adultos, né? E suprimir, tá? De certa forma, suprimir oligodendrócitos, tá? Morte de oligodendrócitos, se eu não me engano. Tá? Então, é basicamente isso que eles trazem de alguns mecanismos, tá? Que podem ser mediados pela epigenética e pela gênese de neurônios. Certo? O que a gente sabe, então, é que a regulação epigenética da expressão gênica neural e da função neural vai passar por repressão e inibição gênica, né, através da modificação de histonas. Então, acetilase e deacetilase de histonas, ou seja, metilação do DNA, então, que são ou desmetilação do DNA, que são eventos importantes que vão mediar essa diferenciação da linhagem neuronal e, além disso, da plasticidade neuronal também, certo? Então, a partir disso, nesse artigo, então, eles vão, né, publicado na Cell Death and Disease, 2018, eles vão mostrar, então, que mecanismos epigenéticos vão estar promovendo a biogênese mitocondrial e metabolismo oxidativo, que vai levar a uma diferenciação de células neuroprogenitoras. Tá? Como que isso acontece? Então, através de mecanismos epigenéticos, né, como a inibição de enzimas, né, de enzimas histonas deacetilases, né, que seria então essas enzimas que fazem o engolfamento e repressão dos genes, né, elas fazem o engolfamento da cromatina, né, o desrelaxamento dessa cromatina, que vai suprimir genes específicos. Tá? E então, esses inibidores dessas enzimas, né, que fazem o desrelaxamento, como, por exemplo, o ácido valproico, que eles citam, né, estariam inibindo essa ação e, consequentemente, relaxando a cromatina e expressando, né, alguns genes, modulando a biogênese da mitocôndria em células neuronais precursoras. E essa modulação, né, essa expressão gênica diferenciada a partir dessa inibição de enzimas específicas, influenciaria na diferenciação neuronal, né, lá
na biogênese da mitocôndria. Tá? Nesse slide aqui, pessoal, então a gente tem uma associação, né? E uma figura que vai trazer, então, o volume hipocampal e a maturação, proliferação de neurônios, isso especificamente em alguns transtornos psiquiátricos. Tá? Primeiramente, na depressão. Então, quando estudos que olharam, né, através de neuroimagem, de coleta com cérebros pós-mortem, né, eles em pacientes com depressão, eles acharam, então, uma diminuição no volume hipocampal. Tá? Quando eles olharam para a proliferação, né, de progenitores neurais, né, da gênese neural, eles não encontraram nenhuma diferença significativa. Tá? Quando eles em estudos que utilizaram então antidepressivos e olharam, né, para esse volume hipocampal, eles viram um aumento na proliferação, tá, de neurônios, tá, progenitores. Então, isso com base em o efeito de antidepressivos como a fluoxetina, citalopram, lítio, tá? Além disso, eles acharam uma aceleração da maturação, tá? A partir de fluoxetina, zipramina e lítio, e uma diminuição da morte celular, tá? Apoptose celular. Além disso, tá? Quando a gente olha para antidepressivos não farmacológicos, tá? Eles viram uma recuperação do volume hipocampal, né? A partir de ECT, então que é aquele tratamento por descargas elétricas no cérebro. Eles viram um aumento da proliferação, tá? Então, com tratamento de ECT múltiplo, tá? Sleep deprivation, então, que é não deixar a pessoa dormir por um curto período, aumento, né, de estímulos no ambiente e atividade física, tudo isso aumentava e aumenta a proliferação, né, de neurônios progenitores. Tá? E na questão de maturação, eles viram um aumento de sobrevivência, né, só num único tratamento de ECT. Tá? Quando eles viram, então, modelos animais genéticos, né, eles não acharam nada de hipocampo, mas acharam diminuição, né, da proliferação a partir de mecanismos TRKB, CKO e um aumento da proliferação e também na maturação, uma aceleração da maturação, tá? Em ratos deprimidos. Tá? Após isso, né, estudos também já observaram que a esquizofrenia também tem um papel importante está associado com a proliferação, maturação e sobrevivência de neurônios. Então, pacientes mortos, né, o cérebro desses pacientes foram analisados em neuroimagem, eles viram, né, tem uma diminuição do volume hipocampal significativa,
uma diminuição da proliferação e uma maturação, né, prejudicada. Além disso, quando eles olham para modelos animais genéticos de esquizofrenia, né, eles percebem uma diminuição na proliferação, não viram nada em hipocampo, uma maturação também prejudicada e uma sobrevivência diminuída também. Tá? E esses são alguns dos mecanismos, genes que estão associados a esses estágios neuronais, de gênese neuronal. Por fim, né, ele também tem estudos que mostram que são as drogas, como o álcool, por exemplo, vai trazer uma diminuição na proliferação, além dos estimulantes também. E o álcool também vai trazer uma diminuição na sobrevivência, né? Aqueles pacientes de consumo de álcool crônico vão ter uma menor sobrevivência de neurônios maturados ao longo da vida. E estimulantes vai ter uma diminuição na proliferação, maturação prejudicada e também uma sobrevivência diminuída de neurônios maduros. Ok? Então, uma introdução, e pulando um pouco de tema, né? Então, a poda neural. Né? Então, o que seria essa poda neural? É só a gente imaginar que sinapses são como árvores e o cérebro, de certa forma, e as experiências que a gente vai vivendo vão modulando, né, as nossas conexões neurais e vão podando aquelas conexões e neurônios onde não há eficiência. Então, para ter uma maior eficácia do uso de energia do cérebro, das sinapses, há uma poda de neurônios que não são, né, de conexões que não são mais utilizadas, não são mais necessárias né, para a nossa sobrevivência. Então, basicamente, vai haver essa poda neural ao longo da nossa vida. A gente sabe que, né, a conexão entre neurônios, química ou elétrica, de sinalização química ou elétrica, e na infância a gente vai ter uma gênese sináptica, né, ela bem alta. Então, ela vai ser o período da infância vai ser onde mais vai ter essa gênese sináptica. Então, na infância, a gente vai ter então essa sinaptogênese, tá? Por volta dos 2 anos até os 16 anos, a gente os neurônios vão começar a serem podados. Então, vão ser removidas sinapses que são excessivas, né? Então, que não são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, dos 2 até os 16 anos, isso vai ocorrer. E isso vai garantir que a gente possa utilizar a energia do nosso cérebro para conexões importantes, que sejam eficazes e que garantam a nossa sobrevivência. Então, remove essas sinapses que não são necessárias. Certo? Então, no início da vida, essa poda neural vai ser basicamente feita pelo gene C4. Tá? E em estágios mais avançados da nossa vida, as experiências que a gente vai passando vão ser responsáveis, ou em parte, responsáveis pela poda sináptica. Né? Então, quanto mais a gente estimula determinada função, sinapse do cérebro,
menor a poda e, né, dependendo da nossa condição, né, de saúde mental, também vão ter mais ou menos poda sináptica, e isso pode fazer entender também alguns transtornos psiquiátricos, ok? Como, por exemplo, né, a esquizofrenia. Né? A gente tem uma hipótese de que a esquizofrenia passa por uma poda excessiva, né, de poda neuronal excessiva, que estaria associada à esquizofrenia. Então, alguns sintomas, algumas características da doença estariam associadas a uma poda sináptica neuronal específica e que foi demais, foi excessiva durante a vida, né, dali até os 16 anos de idade, e isso vulnerabilizou aquele indivíduo para desenvolver esquizofrenia depois na vida adulta.